Boa tarde a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho. Não se esquecendo de inscrever, passamos de 35.200 já inscritos e vamos avançando, né? O pessoal divulguem nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, no YouTube, e se inscrevam e acompanhem o nosso canal. As informações são bem detalhadas e o único custo é só o trabalho de se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Lembrando, pessoal, também da pandemia, para tentar auxiliar as famílias que estão passando fome, principalmente aí na Grande São Paulo e outras cidades grandes do Brasil, que precisam de ajuda, seja comida, seja emprego ou algum tipo de auxílio. Pode ser cada um adotar uma família ou algumas famílias ajudar as ONGs também, que estão tendo bastante trabalho de ajuda. Então, fazer a nossa parte e, claro, né, respeitar as regras da pandemia. Então vamos agora ao tempo para esse domingo e a semana que vai entrar. Antes a gente vai ver aqui mais de satélite. A gente vê aqui bastante nebulosidade do nordeste até o norte do país, uma grande área mais seca aqui na região central, a frente fria aqui avançando, uma área de nebulosidade avançando aqui pelo sudeste, principalmente aqui na parte leste, algumas áreas de chuva aqui entre o sul do Paraná e Santa Catarina e mais para tempo bom nessa grande área. Na imagem do radar a gente observa melhor. Aqui temos áreas de chuva aqui na região de Roraima, aqui na parte do Amazonas, em volta de Manaus, Santarém, perto de Belém, aqui na região de Porto Velho e praticamente só. No sudeste praticamente não tem nada. Aqui, como pode ver, está bem mais a nebulosidade baixa, alguma coisinha mínima e algumas trovadas aqui entre o sul do Paraná e Santa Catarina. Mas a grosso modo o tempo está mais calmo. De hoje para amanhã nós temos o quê? Pancadas de chuva se concentrando mais nessa área aqui entre os países que fazem fronteira com o Brasil ao norte, desde a Colômbia, Venezuela, Suriname e Guiana. Aqui a região bastante chuva, chuvas mais significativas aqui em Roraima. Também algumas áreas aqui do leste do Amapá, noroeste do Pará. Do meio do Pará para baixo é muito mais sol, nuvens e algumas pancadas de chuva do que outra coisa. Então pegando também, avançando aqui em direção ao nordeste. Então nós temos aqui toda essa grande área aqui do Pará, norte de Tocantins. Não vou dizer que não tenha nenhuma chuva. Pode ter alguma chuva de hoje até segunda-feira ao longo do dia. Boa parte de Tocantins tempo bom, pouca chuva, muito isolada, também pouca chuva e bem isolada aqui no Goiás, talvez alguma coisinha aqui na divisa com o Mato Grosso. A metade norte do Mato Grosso pode ter algumas pancadas bem isoladas, principalmente aqui no noroeste do estado. Da metade para o sul é mais nuvens do que chuva. No momento está com um tempo bom, com sol, talvez tenha aumento de nuvens. Quem sabe uma parte dessa chuva aqui venha mais no decorrer da segunda. Assim como aqui em Goiás também está com tempo bom. Rondônia também está com um tempo mais para bom. Alguma chuva está tendo aqui na região ao norte do estado, pegando Porto Velho. Toda essa área aqui do Acre também está com tempo bom, com nebulosidade e sol. Pode ter algumas pancadas bem isoladas, seja hoje ou amanhã, tarde e noite. Assim como essa parte oeste do Amazonas. Então, do Amazonas, toda a parte norte do estado, pegando a região aqui de Manaus também, nós estamos com pancadas de chuva e trovada. O Peru, mais nuvens do que chuva. Talvez até passe sem nada, talvez aqui mais na parte norte do Peru. A Colômbia e o Equador também têm pancadas de chuva em várias áreas do país, inclusive em cima da cordilheira. A costa pacífica, como de praxe, sem chuva. A Bolívia praticamente sem chuva, tem tempo bom nesse momento. Se tiver alguma chuva muito isolada, talvez ocorra mais na segunda. Paraguai está com tempo seco, se tiver alguma chuva, talvez no finalzinho do dia aqui e olhe lá. Mato Grosso do Sul também está com tempo seco. No momento tem sol e nuvens, talvez tenha alguma pancadinha bem isolada no final do dia à noite, amanhã dificilmente. Aqui também nessa parte de Goiás. Sudeste, praticamente todo ele sem chuva. Aqui no sudeste a gente tem o quê? Alguma chuva mais aqui no Espírito Santo. Chuva fraca, mais nuvens do que chuva, mas está tendo entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo alguma chuva fraca isolada no decorrer, seja de hoje ou mais provavelmente segunda. São Paulo
tempo seco, talvez uma ou outra chuvinha bem isolada aqui na parte norte do litoral paulista. Minas Gerais também, alguma nebulosidade nessa faixa aqui de Minas e alguma coisinha muito isolada no norte, mas praticamente Minas, São Paulo e boa parte do Rio, tempo seco. Alguma coisinha aqui na área serrana do Rio, ou hoje ou também amanhã. Para até quinta-feira, a chuva continua se espalhando desde aqui do Nordeste, pegando todo o Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, os países do Norte aqui que fazem fronteira com o país, com o Brasil, desde as Guianas, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador e aqui o Peru. O Equador não faz fronteira. O Peru, aí quando vem aqui para essa parte do Peru também começa a ter algumas pancadas entre terça, quarta e quinta. Na Bolívia, as pancadas ficam mais aqui próximas da cordilheira, entre a selva e quando começa a subir, e a parte norte do país também pode ter algumas pancadas entre terça, quarta e quinta. Roraima, algumas pancadas isoladas também entre terça, quarta e quinta. E aqui no Acre, mesma coisa, aqui na parte oeste do Amazonas também. O Mato Grosso praticamente fica só restrito a essa parte do noroeste, onde pode ter algumas pancadas. Boa parte do Mato Grosso, se tiver chuva, é muito mal distribuída. Então já começa a secar a área do milho safrinha no Mato Grosso. Tocantins, o extremo norte de Tocantins ainda tem chuva. Da região de Palmas para baixo já está praticamente sem chuva entre essa terça, quarta e quinta. O que tiver aqui concentra mais entre hoje e amanhã. Goiás também, essa parte que está indicando é entre hoje e amanhã. A semana é tempo seco, o Mato Grosso do Sul, terça, quarta, quinta, tempo seco. Na quinta pode ter alguma chuva à noite aqui na fronteira com o Paraguai, porque vai estar passando uma frente fria. Assim como o Paraguai também, essa chuva aqui provavelmente está associado à frente fria que vai chegar de quarta à noite e quinta-feira no país, assim como o norte da Argentina. A costa pacífica continua seca, pancadas aqui também na parte da cordilheira dos Andes, aqui na Colômbia e no Equador, e na selva peruana. Na Bolívia, que a gente já falou, pouca chuva. Mas de maneira geral, a chuva se concentra ao norte, vamos dizer assim, um pouquinho abaixo do Equador, indo para o norte, onde a chuva se concentra mais, porque essa região aqui está entrando na estação das chuvas. Aqui, terça, quarta e quinta. Essa chuva aqui provavelmente vai vir entre quarta à noite ou quinta-feira. Até a segunda, terça e parte de quarta é mais para tempo bom, com alguma nebulosidade. Aqui no Rio também, boa parte dessa chuva é de hoje para amanhã. Aumenta um pouquinho, alguma coisinha de nada de chuva entre quarta e talvez quinta-feira também aqui. Em Minas, tempo seco. Grande parte de São Paulo, tempo seco. Na área do café, tempo seco. No Triângulo Mineiro, tempo seco. Nessa domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Está realmente complicado o milho safrinha. O pessoal que tem feijão, seja no Triângulo Mineiro, São Paulo, sul de Goiás, continua com um problema sério de falta de umidade, e as madrugadas frias têm dado doença também. Aqui agora nos próximos 10 dias, tu vê que aumentou bem a chuva desde o Nordeste, todo o norte do país, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, principalmente essa parte aqui do Brasil e os países vizinhos, com muita chuva nos próximos 10 dias. Então, praticamente quase todo dia vai ter alguma chuva entre hoje até 10 dias à frente, ou seja, mais ou menos até o dia 10 de maio. No Acre, meio a meio, vai ter chuva nesse período? Vai, mas vai ter períodos maiores de melhora. Na selva peruana também bons volumes de chuva, na Colômbia, no Equador, na região andina. Toda essa chuva aqui vai desaguar tudo lá em Manaus, através do Rio Negro e aqui do Solimões, que é o Amazonas. Então, continua problemático a situação de Manaus em relação à cheia. Rondônia, alguma chuva aqui na parte sul do estado, mas concentrando mais na parte norte. O Mato Grosso se concentra mais no noroeste do Mato Grosso e divisa aqui com o Pará. Grande parte do Mato Grosso, nos próximos 10 dias, praticamente não tem chuva. Tocantins, a chuva se concentra mais na parte metade, um pouquinho acima da metade para o norte do estado, da altura de Palmas para baixo, pouco ou nenhuma chuva, principalmente aqui a parte sul. Se tiver na colheita, excelente. Se tiver cultura em andamento, já vai ter problema com falta d'água, se tiver na fase de enchimento de grão. As pastagens na parte sul começa a perder lentamente a qualidade, que aos poucos vai começando a entrar a estação seca. Aqui a parte norte ainda tem uma situação boa, assim como vocês podem ver, em direção ao nordeste. Goiás sem chuva,
Minas Gerais, toda essa parte aqui sem chuva, incluindo o Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a frente fria que vai passar na quinta para sexta é muito fraca, como podem ver, não alterou em nada. Toda a área do milho safrinha do Mato Grosso do Sul, a situação está cada vez pior em termos de umidade no solo. O calor também vai aumentar um pouco. Até vai entrar uma massa de ar frio mais ali do dia 7, 8, 9 para frente, até esfria no Mato Grosso do Sul. E talvez dê uma friagenzinha nessa região aqui. Mas o problema é realmente a falta de chuva. Na área no centro-sul do estado do Mato Grosso, região de Primavera do Leste, Cuiabá para baixo, o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, tudo com uma situação ruim de chuva. Goiás até pode ter algumas pancadinhas bem isoladas nessa parte aqui nos próximos 10 dias, mas é muito mais dias de tempo seco do que chuva. Quem tem irrigação, utilize, mas com economia de água. Na Bolívia, melhora um pouquinho a parte norte do país, a parte sul nada. No Paraguai também, boa parte dessa chuva vai acabar concentrando ali entre quinta e sexta-feira da semana que vai entrar, mas depois seca de novo. Paraná, a área do milho safrinha continua péssima também, um pouquinho melhor de Cascavel, Guarapuava para baixo. Aqui, ó, essa chuva que vem aqui nessa área do Rio, São Paulo, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, provavelmente vai ser ali entre o início da próxima semana. Vai passar o final de semana das Mães, provavelmente ali entre segunda, terça e quarta, depois do Dia das Mães, que deixa eu ver o calendário, vai ser ali pelo dia 10, 11, 12, pode ter alguma chuva nessa área aqui com alguma intensidade. Mas até lá, nos próximos dias, a gente vai indicando. O que dá para mostrar é o seguinte, que no extremo sul de Minas tem alguma chuva nesses próximos 10 dias e nessa parte aqui, leste de Minas, sudeste de Minas também. Na área de BH praticamente nada de chuva. Daqui do meio de Minas em direção ao Triângulo Mineiro, boa parte da área do café em São Paulo, boa parte do interior de São Paulo, infelizmente tempo seco. De São Paulo mesmo a chuva fica restrita à faixa litorânea e pega um pouquinho aqui da Grande São Paulo com coisa pouca, aqui essa parte aqui entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, pouquinha chuva também, economia d'água para o pessoal da capital paulista, o Cantareira com certeza não deve estar num nível muito bom e todo esse interior de São Paulo, tempo seco. Só o sul de São Paulo, litoral, é que vai ter alguma chuva significativa durante os próximos 10 dias. Assim como o Rio de Janeiro, capital também. Tanto que a anomalia já está indicando que, ó, descendo aqui do Peru, sul da Colômbia, oeste do Amazonas, Acre, boa parte de Rondônia, praticamente todo o Mato Grosso, centro-sul de Tocantins, Goiás, aqui pegando o oeste da Bahia, boa parte do sudeste, praticamente só o Espírito Santo e o nordeste de Minas e o sul da Bahia aqui que vai ter chuvas um pouquinho acima do normal. Grande parte do centro do país continua com tempo seco. Milho safrinha no Mato Grosso começa a preocupar, ruim no Mato Grosso do Sul, ruim no Paraguai, ruim no Paraná, ruim em São Paulo, Triângulo Mineiro, seja milho, seja feijão, tudo que não tiver irrigação começa a ter problema sério com a falta de chuva. Especialmente aqui no Paraná, onde tem muitas lavouras já começando a pendoar. As perdas devem aumentar bastante ao longo dessa semana. Assim como também a parte do feijão, o Triângulo Mineiro, mesma situação, o feijão e o milho safrinha aqui no interior de São Paulo, mesma situação, quem não tem irrigação, além do problema da falta de chuva, ainda tem o problema das madrugadas frias, que favorece muito a doença. Aqui o Paraguai, mesma situação, a Bolívia também começando aqui, na realidade, a estação seca. No norte do país, parte do Nordeste, toda essa região aqui, com chuvas acima do normal. Na temperatura, a próxima madrugada é fresquinha na metade leste do Mato Grosso do Sul, com mínimas entre 15 e 20 graus, talvez pontualmente menos. Boa parte de São Paulo faz frio. Hoje em São Paulo as mínimas ficaram entre 8 e 13 graus em várias cidades. A mais baixa acho que foi na região do Campo Jordão com 3, 4 ou 5 graus, deve ter dado alguma geada. Depois eu pego aqui mais detalhe para o sudeste. Goiás também, nessa região aqui de Goiás, Brasília, mínimas entre 11 e 15 graus. Nas outras áreas, aquele calor habitual, com mínimas entre 20 e 24 graus. Fresquinho aqui nessa parte do Mato Grosso, com mínimas entre 17 e 21 graus. Aqui na região de Cuiabá, de 20 a 24 graus.
e boa parte da região, tirando a cordilheira, onde faz frio por causa da altitude, e o resto tudo quente. Paraguai também volta a fazer calor na metade norte do país, calor na parte baixa da Bolívia e frio aqui nessa área aqui do sudeste até o sul. Aqui a gente pega mais detalhe, aqui ó, BH com mínimas entre 12 e 14 graus, Rio de Janeiro com mínimas entre 16 e 19, está bem fresquinho. Na área serrana do Rio abaixo de 10 em alguns pontos. Nessa parte aqui do sul de Minas tem geada, mínimas até negativa. Hoje deu, acho que 1,7, um pouco mais de 1 abaixo de zero em Delfim Moreira, numa estação que fica bem alta. Acho que tem até aqui, ó, vamos até ver aqui. Ó, aqui em Minas Gerais, Delfim Moreira 1,3 negativo, está 18,7 agora. Venceslau Braz, 3,1, deve ter dado geada. Ponto de descanso Matão, em Venceslau Braz. Camanducaia, 3,8. Outra da Delfim Moreira, 4. Maria da Fé, 4. Outra de Camanducaia, 4,6, em Monte Verde. Vinhedo, Maria da Fé, 6,1. Maria da Fé, do Inemete, 6,2. Outra de Maria da Fé, 7,9. Tu vê que na parte alta ali do sul de Minas, fez um frio de respeito com temperaturas negativas. Então, essa região aqui vai ter temperaturas abaixo de zero pontualmente, principalmente aqui, ó, entre a divisa de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A região aqui alta da Mantiqueira, a região de Itatiaia, também alguns pontos negativos. Na cidade de São Paulo, no centro, em torno de 13, 15 graus. Fora do centro, entre 9 e 12 graus. Então, vai fazer frio na Grande São Paulo, toda essa região aqui de São Paulo, com mínimas entre 10 e 15 graus. Toda essa área aqui de Minas com mínimas entre 10 e 15, pontualmente nas baixadas e vales, entre 5 e 10 graus. A área serrana do Espírito Santo também friozinho, em Vitória entre 17 e 19 graus. Aqui no litoral do Rio, na faixa de 17 e 20, e na Grande Rio, no alto da Boa Vista, pode até ficar abaixo de 15. Ao nível do mar, na faixa de 16 a 19 graus. Nos próximos dias, continua frio também. As máximas, de maneira geral, tirando essa parte aqui do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde pode chegar a 34, 36 graus, grande parte aqui vai ficar entre 28 e 32 graus. Nessas áreas em tons de azul, fica mais fresquinho. Interior de São Paulo, Triângulo Mineiro também passa dos 30, assim como aqui no Paraguai, 30, 34 graus. Aqui a gente também ó, pega aqui ó, do interior de São Paulo de 27 a 30 graus, grande parte de Minas aqui de 26 a 29 graus, grande parte do Rio de 26 a 29, na capital 26 a 28, São Paulo 24, 26 graus, litoral paulista não sobe muito, que vai ter muita nebulosidade. Na área ali do Mato Grosso do Sul, aquela região mais quente que a gente mostrou, pode chegar até uns 35, 37 nessa terça e quarta-feira. Ainda para piorar, no milho safrinha começa a ficar mais quente de tarde. Na quinta cai a temperatura. Para os próximos 10 dias, essa grande área aqui do país, temperaturas acima do normal, grande parte do norte em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, começa a esfriar aqui nessa parte da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, que vai entrar ar frio no final da próxima semana. Litoral de São Paulo, do Espírito Santo, Rio e São Paulo, normal abaixo da média. Então, lembrando, pessoal, que essa semana nós vamos ter o quê? A entrada de uma massa de ar frio aqui no sul, provavelmente no Rio Grande do Sul a partir de terça, quarta, e entre quarta e quinta começa a avançar entre o Mato Grosso do Sul e litoral de São Paulo, depois ela vai dar uma esfriada. No final da semana, Dia das Mães, as temperaturas ficam mais baixas na capital paulista, provavelmente no Rio de Janeiro, sul de Minas, dá uma esfriada, uma pequena friagem entre o Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso, a região da Bolívia, Paraguai e principalmente aqui o sul. É talvez o primeiro frio mais fortinho que deve chegar nesse começo de maio, mas ele vai afetar muito mais a região sul, principalmente do meio do Paraná para baixo. No resumo da ópera, a parte do milho safrinha está muito, muito ruim. O Paraná praticamente não vai ter chuva nos próximos 10 dias, pelo menos com dados de hoje. Principalmente ali de Toledo, Campo Mourão para cima. Muitas lavouras de milho não sei se vão conseguir chegar bem até o dia 10, 12 de maio, porque a situação está extremamente complicada. Muitas lavouras já estão iniciando o pendão, até um pouco mais cedo, porque a planta está sentindo que ela tem que o quê? Procriar, ela tem que deixar descendente, e com isso a produtividade vai lá embaixo. Mato Grosso do Sul, ruim. Começa a preocupar o Mato Grosso.
De maneira geral, a safra brasileira, a safrinha brasileira corre um sério risco de ter uma boa quebra em função dessa estiagem que tudo indica vai avançar pelo menos na primeira quinzena de maio. Depois disso pode vir geada, pode vir chuva, que o estrago já foi feito. Ruim no Triângulo Mineiro, ruim em Goiás, ruim em São Paulo. Também para quem tem feijão em andamento, as madrugadas continuam frias, favorece a doença. Cultivos de batata também. O pessoal que está pensando já, planejando o trigo, tem que talvez atrasar um pouquinho o plantio do trigo, em função do que? Provavelmente vai ter geada que possam atrapalhar o trigo na área ali de São Paulo, entre o final de julho, agosto, é muito provável. O pessoal também planta batata semente e outros cultivos, também muito cuidado e muita economia de água, tente armazenar o máximo possível. E o setor elétrico provavelmente vai sofrer bastante. Já entrou a estação seca com níveis já bem abaixo do esperado e tudo indica que a estação chuvosa deve atrasar também. Na parte de Enzo, Laninha, El Ninho, neutralidade, está no Cone Sul. Voltar para o pessoal das lojas, aproveitem um pouquinho antes do Dia das Mães, é provável que dê uma esfriada no litoral de São Paulo, capital, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e aqui a região sul, e o sul de Minas, aproveite de repente para as promoções de roupas de frio nesse período. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.